Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à morte, ao genocídio. Alegrias, vamos juntos. A juventude do Rio de Janeiro, do Baixo Leblon, parece buscar a morte. Vejam, causou escândalo em todo o Brasil e também aqui na Europa, as fotos e as cenas do Baixo Leblon, no Rio de Janeiro, na liberação dos bares e da vida noturna. A quantidade de gente, sobretudo de jovens, sem máscaras, sem isolamento social, festejando a noite, como se não existisse nenhuma pandemia, e fazendo coro, aprovando toda a medida do presidente genocida. Há meses, desde o surgimento do coronavírus, que há uma luta insana de todas as autoridades sanitárias, das pessoas sensatas, das pessoas que prezam a vida, uma luta insana contra as atitudes do presidente genocida, que teima, que insiste, desde a gripezinha, a proibição do uso de máscaras. Tudo que este homem pode fazer para levar à morte através do coronavírus, tudo que este homem pode fazer de teimoso contra as medidas sanitárias e de saúde, ele faz. A prova disso é que até hoje não temos um ministro da saúde. Temos um general interino à frente do ministério. Um homem que não entende, que de gripe talvez o que entenda é de melhoral. E esta luta é insana, porque é diária. A cada medida das autoridades sanitárias, ele contra-ataca com um deboche. Ele sai sem máscaras, ele cumprimenta pessoas. Querendo ou não, mesmo sendo rejeitado por 70% ou mais de brasileiros, ele tem um ícone. Ele representa o poder máximo executivo do país. E se o presidente diz que não há problema nenhum, que isto é uma gripezinha, chega uma hora em que o povo diz, eu também acho, não tem nada a ver com isso não, eu vou sair na rua. Enquanto o presidente de Portugal vai à televisão, enquanto a primeira-ministra da Nova Zelândia vai diariamente também à televisão, o de Portugal é professor e vai dar aulas diariamente, de tarde, ao povo português, de como proceder no coronavírus, num espírito humanista maravilhoso, o do Brasil faz o percurso inverso. Debocha, desmoraliza, desestrutura toda a estrutura de combate à pandemia e ao coronavírus. Desta forma, a pandemia torna-se endemia e nunca cessará de existir no Brasil. Enquanto o mundo avança no controle da pandemia, o Brasil trabalha, através de seu presidente genocida, para o descontrole total da pandemia. Então, quando a gente vê aquela multidão de jovens na night do Rio de Janeiro, fica a pergunta, mas eles querem o quê? Querem morrer? Eu sei que é próprio dos jovens um desejo de morte gigantesco, porque o desejo não é de morte, o desejo é de vida. O erotismo da juventude leva ela a achar que é onipotente, imortal, que pode tudo, que ela é cheia de vida. E morre por drogas, e morre por acidentes de carro, e morre por doenças sexualmente transmissíveis, porque se arrisca no seu erotismo a tudo. E o que a gente assistiu no Rio de Janeiro, e assiste, mas não é só no Rio de Janeiro não, não é só no Baixo Leblon não, é nos shoppings do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Blumenau, em Brasília, em Goiânia, o que a gente assiste na Bahia. Eu tenho uma amiga baiana que me disse, eu tô doida para pegar logo esse tal de coronavírus, que aí eu fico imune depois. Sou uma mulher madura com 2 filhos me dizer isso. E a morte não conta? Porque talvez o que fique na cabeça das pessoas é, não, na verdade isso funciona como gripe, está matando é velho, eu não sou velho. A gente pega isso, fica 2, 3 dias no hospital e recupera, às vezes nem vai para o hospital, a maioria não vai para o hospital, porque as notícias vêm assim,
80% ou 90% das pessoas infectadas que apresentam sintomas são tratadas em casa. Então o cara é jovem, o raciocínio dele é: se eu pegar, eu trato em casa, 3, 4 dias, mas me divirto e fico imune logo. Não é verdade, não é assim. Não há nenhuma garantia de que quem pegou o coronavírus e recuperou-se não vai pegar de novo. Não se sabe quase nada sobre esse vírus. A pandemia existe e essa atitude dessa juventude do Rio de Janeiro, no Baixo Leblon à noite, demonstra sobretudo a total falta de espírito social, de solidariedade social, de proteção social. Isto mostra o baixo nível de educação e de cultura em que é mergulhado o povo brasileiro. Porque são jovens de classe média, universitários, bem formados, bem informados, com poder aquisitivo, e que não têm nenhum respeito pelo social, pela defesa do próximo. Não é nem por si, é pela defesa do próximo. É uma coisa absurda, escandalosa, chocante de a gente assistir uma coisa dessa. Festas ao ar livre, todo mundo feliz. O povo na rua, na fila para o desemprego, é na fila para a sopa, é no meio da rua, é nos transportes públicos, é nos mercados, nas lojas, na 25 de março, na Saara, em todo o comércio, em todo lugar, nas praias. Isso é um genocídio, é um absurdo. É aceitar o exemplo do genocida mor, que é o presidente da República. É lamentável, é vergonhoso e é triste. É muito triste ver o baixo nível educacional e cultural de uma juventude brasileira, ou de uma parcela dela, de ver o povo brasileiro agindo desta forma, diante da pandemia, diante da morte, diante da ameaça constante. Eu não sei de onde tiram esta ideia de que é possível viver normalmente como se não tivesse acontecendo um vírus letal. E este exemplo do Baixo Leblon à noite, no Rio de Janeiro, a partir da liberação pelo prefeito dos bares e casas noturnas, porque o prefeito precisa se reeleger, precisa fazer política, ele precisa do financiamento dos empresários, dos comerciantes. O voto não vem com dinheiro. O dinheiro é que compra o voto. Então ele sofre pressão da indústria, do comércio, então ele abre os bares. Ele acaba abrindo. E as pessoas vão nessa onda. É um crime. É um genocídio que está a ocorrer no Brasil. Um genocídio com data marcada. Porque se houve uma notícia assim, a pandemia no Brasil chegou num platô, chegou na normalidade numérica. Mas isso não quer dizer que ela está abaixando, chegou ao ponto de que ela faz 1.300 mortes por dia e pode permanecer assim durante um ano ou mais. As notícias são lidas ao contrário. Por mais esforço que as autoridades sanitárias façam para explicar a questão da pandemia e como funciona, do outro lado tem todo o governo federal lutando contra, jogando contra. E as indústrias e o comércio, que passou dias e dias publicando páginas inteiras nos jornais dizendo: estamos há 85 dias fechados sem trabalhar por culpa da prefeitura e do governo que não querem abrir o comércio e a indústria. Isso é uma luta insana. Triste país. Existe a música Triste Bahia, ó quanto é semelhante. E agora é Triste Brasil, ó quanto é semelhante. Bom, e ainda tem uma continuidade que diz: a ti tocou-te a máquina mercante. Quer dizer, pelo comércio, pela indústria, dane-se a vida e viva a morte, contanto que o lucro entre fácil e contanto que as pessoas, de forma hedonista e onipotente, acham que não existe a pandemia, que é só uma gripezinha e que a gente tira de letra, que só velho é que morre. E muito velho. Tá bom. Fica combinado assim. Por prudência, meus amigos, ninguém solta a mão de ninguém e continuemos mantendo o isolamento social. Um abraço.